Olá, eu sou o Aparecido e seja bem-vindo, que Deus te abençoe, que Deus ilumine o seu coração e que nesse dia que você está ouvindo esse vídeo, que você está se alimentando da palavra, você seja edificado, que você saia daqui renovado, ok? Então vamos falar hoje, se você se interessa pelos pequenos devocionais, pelos pequenos estudos, você se inscreva, será edificante para a sua vida, ok? E é para este fim que este canal foi criado, para que você seja abençoado, ok? Que Deus abençoe a todos e vamos lá. Eu gostaria de estar recapitulando, tratando com mais um pouquinho de ênfase a questão do propósito eterno de Deus, a questão da queda do homem e o que isso tem a ver com a nossa vida hoje. Em primeiro lugar, eu gostaria de estar destacando mais uma vez que Deus é um Deus de propósito. Entendeu? Deus é um Deus de propósito. E o propósito de Deus, ele vem sendo revelado aos homens. Ele vem sendo revelado naquele que crê, naquele que reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então vamos lá. Eu gostaria de estar lendo aqui um texto que está lá, na verdade um versículo, que está lá em Gênesis capítulo 1, verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gostaria de estar destacando aqui no início: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança é o mesmo que dizer: façamos o homem com a nossa vida, com a nossa natureza. É isso que Deus planejou. Deus planejou ter uma grande multidão de filhos à sua imagem e semelhança. Foi esse o propósito maravilhoso de Deus, e é neste propósito que Deus trabalha. É nessa fidelidade que Deus, sendo fiel ao seu propósito, aquilo que Ele estabeleceu, é que Ele vem de encontro a cada um de nós. Mas precisamos recapitular uma coisa. O homem não foi a imagem e semelhança de Deus ali no Éden. Com o pecado veio a morte, e a morte passou para todos os homens, e hoje, no dia presente, hoje, é a mesma mensagem de alguns anos atrás, de muito tempo atrás. Porém, nós precisamos entender alguns porquês. Por que precisamos de salvação? Para que Deus deseja nos salvar? E qual é o propósito de Deus, na verdade? Há uma pequena mistura entre o propósito de Deus e o desejo de Deus. A palavra de Deus diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Isso é um desejo de Deus. E a pergunta é: qual é o propósito de Deus? Captou aí? O propósito de Deus, estabelecido antes da fundação do mundo, antes de haver pecado, antes de eu e você nascer, Deus já tinha um plano. Mas nos dias de hoje acontece uma deturpação, uma fragmentação, algo está faltando na transmissão do Evangelho, algo falta na mensagem que está sendo pregada nos dias atuais. Primeiramente, a mensagem que nós costumamos ouvir, você já deve ter ouvido, é: Deus tem um plano na sua vida. Olha, Deus tem um propósito para a sua vida. Jesus te ama. Deus veio para resolver o seu problema. Amém. Glória a Deus por isso. Deus sim veio resolver o seu problema. Veio para que você pudesse ter vida, resolver os seus problemas. Será? Será? Então a pregação ela se tornou apenas isso, humanista,
algo que só aguça o ego do próprio homem. Por exemplo, se eu estou passando uma enfermidade, alguém chega para mim e diz, olha, Deus tem um propósito na tua vida. Vai lá na igreja hoje, Ele vai te curar. Amém? Muitos são curados, têm sua vida melhorada, mas ainda assim não conseguiu desfrutar na essência aquilo que a palavra diz. E muitos nem sabem o porquê da salvação e muitos nem sabem o porquê da condenação. Muitos sabem apenas que Jesus veio para curar e muitos pregam, eu fui curado, fui transformado, fui liberto. Amém. Mas muitos ainda não receberam a mensagem da maneira correta porque a pregação não é correta. A pregação ela é fragmentada, ela não vem na essência, ela não vem como objetivo principal levar o homem a ter clareza do propósito de Deus e da sua verdadeira condição. Qual é a condição do homem? Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é ter o homem a sua imagem e semelhança. E o que foi que aconteceu para que com o homem que isso não se tornou de imediato em Adão? O homem pecou. É aí que está a questão. O homem peca. O homem se separa de Deus. O homem agora está destituído de Deus. Então, pouco importa o que ele faça, não vai agradar a Deus. Então, quando nós vemos alguém necessitado, nós temos o hábito de dizer, olha, Deus veio te livrar dessa doença. Se você vê alguém drogado, Deus veio te livrar das drogas. Amém, Deus veio fazer isso. Mas ainda assim não é o objetivo principal. Do que adianta Deus curar uma pessoa simplesmente libertá-lo das drogas, restaurar um casamento, se ainda a pessoa não recebeu vida no Espírito? É isso que Deus deseja, que as pessoas se tornem seus filhos e tenham vida no Espírito. Foi o que não aconteceu com Adão. Então, recapitulando, qual é o propósito eterno de Deus? Ter um homem à sua imagem e semelhança, torná-lo seu filho, para a honra e glória do seu nome. Deus desejou que nós fizéssemos parte da natureza dele, da vida dele, para que nós pudéssemos desfrutar da vida que ele tem. Chama-se Zoe, vida de Deus, vida no Espírito, é a vida que Deus tem. Hoje o homem tem uma vida natural, uma vida passageira, é a vida natural, a vida da alma, onde ele deseja ter as coisas e onde ele simplesmente vive em seus delitos e pecado e não sabe que está morto. Então, quando se vai pregar a mensagem do Evangelho no seu poder, na sua autoridade é: o homem está morto, precisa viver. Então, quando nós vemos alguém doente, quando nós vemos alguém precisando de ajuda, precisando, na verdade, de salvação, então a mensagem é: você precisa ser salvo. Salvação. Logicamente que em certos casos a cura vem em primeiro lugar, a cura no físico, da restauração, mas eu estou dizendo de uma forma geral, de uma forma como se prega hoje. Hoje o centro da mensagem é: se você está necessitado, venha que Deus vai te libertar, vai te dar a salvação. Se você está enfermo, venha que Deus vai te curar. Essa não foi a mensagem que Jesus pregou. Muito pelo contrário. Jesus curava, mas ele nunca desejou que as pessoas fossem atrás dele por causa da cura. Jesus libertava, mas Jesus nunca quis que eles fossem atrás dele por causa da cura, da libertação. Mas Jesus pregou o reino, a salvação, a necessidade do homem de ser salvo. Salvo da ira de Deus, salvo, consequentemente, do inferno, de onde o homem se encontra condenado. O homem natural encontra-se condenado. Então vamos pregar da maneira correta. Nós precisamos pregar o Evangelho da maneira correta. O homem está morto, precisa de vida. E você, já recebeu vida no Espírito? Você pode ter crido que o Senhor Jesus é a tua salvação, mas talvez você tenha passado anos e anos dentro de uma igreja sem entender o propósito de Deus. E muitos deles, pode ser o seu caso, você ainda não conseguiu desfrutar porque você não entendeu. Você ainda não recebeu.
e você não se abriu para Deus, para que a vida de Deus entre e reine por meio do seu corpo mortal. Então, a mensagem é: Jesus é a salvação. Jesus agora é o novo modelo, é o novo arquétipo, é o novo modelo. Ele é o segundo Adão. E em Adão, todos morrem. E agora, em Cristo Jesus, todo aquele que crê recebe vida e vida abundante. O desejo de Deus era ter o homem à sua imagem e semelhança. É ainda. O desejo de Deus é dar vida ao homem, injetar, colocar dentro do homem a sua própria vida. Coisa interessante, né? Deus desejou dividir com o homem sua vida, sua natureza. Para isso, Deus coloca o homem diante de duas árvores, a árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal, e o homem escolhe errado. E o homem não se torna a imagem de Deus, o homem se torna a imagem e semelhança de Satanás, morto em seus delitos e pecado. E você pode se perguntar: por que o mundo é assim? Por que as pessoas matam, enganam, roubam? Por que o mundo é um caos? Será que Deus errou? Se nós pregarmos a maneira errada, certamente as pessoas irão olhar para Deus e dizer: Deus é o culpado. Eu fui para a igreja para ser curado e não fui. Eu fui para a igreja para ser transformado na minha vida conjugal e não fui. Eu fui para a igreja porque eu estava desempregado e continuo desempregado. E o pior é que tem muita gente que foi curado, que foi libertado, que recebeu emprego, que tem sua vida conjugal melhorada e ainda assim não entendeu o propósito de Deus. E quando for entender, já passou-se muito tempo. Aqui a questão não é se você hoje é salvo. A questão hoje é: você está desfrutando da vida de Deus? A questão é: você está se deleitando? O teu cristianismo, o cristianismo que você vive, ele ainda é pesado? Ou ele é leve? Se ele for pesado, você ainda está vivendo na sua vida comum, dependendo dos seus esforços. Mas se a vida é leve, se o evangelho te traz leveza, é porque você está vivendo da maneira certa. Você está vivendo no Espírito. Então, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e isso significa dizer a mesma coisa, que Deus criou o homem para ter sua vida no Espírito e para ter a sua natureza. Como? Deus coloca o homem no Éden para expressar e representar. Expressar na sua imagem, onde tudo que olhasse para Adão viria Deus. E representar na sua autoridade, porque aquele que está sujeito à autoridade, estava sujeito à autoridade de Adão, estaria sujeito à autoridade de Deus. Entendeu? Então o que acontece? Exatamente isso. Em Cristo Jesus, hoje, quando nós cremos, Deus coloca do seu Espírito em nós, e nós somos agora imagem. E também Deus coloca a expressão, imagem, a semelhança. Somos agora a imagem e semelhança. E você pode se questionar: poxa vida, eu estou tanto tempo na igreja e eu não vejo pessoas assim não. Isso eu vejo é muito difícil. Por quê? Porque as pessoas estão ocupadas consigo mesmos. O centro do evangelho não é mais a necessidade da salvação em questão de que o homem está condenado. Em si, a pregação do evangelho é apenas os supérfluos da vida, é apenas as migalhas. As pessoas vão para a igreja atrás de migalhas, estão recebendo migalhas. Mas todo aquele que crê se torna filho, e filho não come as migalhas, filho se senta à mesa, porque ele é a imagem e semelhança do Pai. Ele agora expressa o Pai e representa o Pai. Foi isso que Jesus fez. Ele veio a este lugar expressar o amor de Deus e representar o amor de Deus. Que coisa linda! Você pode receber vida abundante no teu espírito e a tua vida jamais será a mesma. A mensagem que você irá pregar
é que o homem está condenado e precisa ser salvo. Só vai haver alegria no nosso íntimo, só vai haver alegria no seu íntimo se você ainda não aceitou Jesus, não reconheceu, melhor dizendo, o Senhor como teu Salvador. Se você ainda não reconheceu da maneira correta, você não vai ter a vida. E às vezes nós vivemos na igreja como crianças. Crianças é egoísta, tudo é dele, ele quer tudo e não desfruta de nada. Mas o Evangelho é para adultos. Deus quer você como imagem e semelhança dele, adulto, para poder não somente expressar, não somente para representar, mas também para desfrutar de todas as maravilhas do reino. Só recapitulando, Deus desejou dividir contigo a vida dele. Deus desejou que você tivesse dentro de si a imagem dele, a vida dele, e desfrutar de tudo. Vamos só dar Então o que é a salvação? O que é a salvação? A salvação é apenas uma correção da rota do homem. A salvação é apenas algo que Deus veio fazer para mudar a rota do homem, que o homem pudesse olhar para Deus da maneira correta. Se você prega da maneira correta, o homem olha para Deus da maneira correta. Se você prega a mensagem errada, o homem olha para Deus como já olha naturalmente, errado. Ok? Então que Deus te abençoe. E falar de filiação vou falar no próximo vídeo. Eu gostaria apenas de tratar dessa questão de expressão e representação. Você, meu querido, se reconheceu Jesus como teu Senhor, creia que você agora é imagem e semelhança de Deus. E para isso eu vou colocar aqui uns versículos para que você possa meditar neles. O primeiro está lá em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz assim: o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos pecados, assentou à destra da majestade nas alturas. Ou seja, Jesus Cristo é a exata expressão de Deus. Vamos para mais um? Vamos lá, 1 João. 1 João capítulo 3. Mas antes eu vou dizer eu ia falar 1 João, mas eu vou falar aqui João 14, porque eu acabei abrindo aqui. João 14, no verso 9, diz assim: Jesus lhe disse: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê, vê a mim, vê o Pai. Melhor dizendo, quem me vê, a mim, vê o Pai. Traduzindo, se você está me vendo, você está vendo o Pai. Imagem. É isso que nós somos. Se Cristo está em nós, Deus olha para nós e vê o seu Filho, o Cristo. As pessoas olham para nós, se nós estivermos vivendo da maneira como Deus preparou, nós seremos a imagem. As pessoas olharão para nós e verão a diferença. Elas olharão para nós e entenderão que há algo diferente em nós. E quando nós expressamos Deus, aí que as pessoas notam. Quando você expressa Deus no amor, na bondade, na mansidão, na temperança, no domínio próprio, isso são coisas do Espírito. Agora, quando você representa Deus na sua semelhança, você está aqui para cumprir o propósito de Deus em anunciar as boas novas, ok? Tá aí, João capítulo 14, verso 9, acabei de ler. Agora eu vou ler mais um aqui, que está lá em 1 João. 1 João capítulo 3, eu vou ter que procurar aqui porque acabou saindo. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, já acabei de abrir aqui, um pouquinho de calma. Eu estou no meu computador e eu estou vendo aqui. Verso
3. Três não, 2. Olha que coisa linda. Você que se diz aí, eu não consigo ver assim, Deus, assim. Tudo é uma questão de fé. Ninguém nasce pronto, ok? Você amadurece à medida que a revelação de Deus vem até você. Então você crê que você é a imagem e semelhança de Deus. Logo virá os frutos. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. Coisa boa, né? Deliciosa. Aqui agora eu vou ler mais um. 1 João capítulo 4, verso 17. Nisto é aperfeiçoado o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. 1 João capítulo 4, verso 17. Para ilustrar essa questão de você parecer ou não parecer, veja bem, essa ilustração eu aprendi há um tempo e é muito profunda. Quando você planta, vamos colocar aqui um pé de mamão, são poucos que conhecem um pé de mamão. A pessoa pode olhar um pezinho pequenininho de mamão e você perguntar o que é isso. São poucos que saberão o que é. Mas quando esse pé de mamão, você plantou a semente, nasceu, foi crescendo. Quando ele se torna adulto, uma planta adulta, ela dá um fruto. E qual é o fruto? Mamão. Porque o mamão é a natureza da semente. Plantou a semente de mamão, vai nascer mamão. É a mesma coisa na sua vida. Se Jesus Cristo veio te substituir no madeiro e você agora se torna filho, a imagem e semelhança de Deus por meio de Cristo, e Cristo está em você, agora você é um cristão, pequeno Cristo, mas cedo ou mais tarde você vai dar o fruto do Espírito. Tenha fé, creia nisso, deixa Deus abundar na sua vida, deixa Deus ser abundante e você verá a glória de Deus. Não fique preocupado com as coisas deste mundo. As coisas deste mundo há de passar. Mas se você está enfermo, em luta, confie no Senhor que Ele vai cuidar de você. Mas quando for pregar o Evangelho, não pregue essas coisas em primeiro lugar. Pregue a necessidade do homem de salvação da ira de Deus. Porque o pecado que está no homem natural é o que causa a separação entre o homem e Deus. O pecado natural causou a morte espiritual de todos nós. E essa morte veio por meio de Adão. Por isso que nós pecamos, por isso que nós fazemos coisas erradas. Mas à medida que você crê que você é agora, em Cristo Jesus, imagem e semelhança de Deus, porque agora, em Cristo Jesus, foi colocado em você a vida de Deus. Deus deu a sua própria vida. Deus deu a sua própria vida. Ele desejou dar a sua própria vida no Éden. Adão rejeitou, mas agora ele dá sua própria vida de uma forma mais esplendorosa, porque o próprio Deus em Cristo desceu, o Salvador desceu, Jesus desceu e se fez homem e se revelou a nós. Ele, Jesus, se fez homem para te dar a vida de Deus. Adão não quis a vida de Deus no Éden, mas Deus, mesmo nós estando em nossos delitos e pecado, Ele nos amou e Ele envia e o amor de Deus desce em Cristo. E em Cristo Jesus, Ele morre. Jesus morre para te dar a vida. Coisa linda. A vida está disponível. A vida é para todo aquele que crê. Creia da maneira correta e você verá o fruto. Creia da maneira correta e você verá a glória de Deus. Pregue da maneira correta e você verá a transformação de vida nas pessoas. As pessoas não vão colocar culpa em Deus. As pessoas vão se colocar no seu devido lugar de culpada. Se eu e você não nos colocarmos na devida condição de culpados,
e não receberemos graça. A graça de Deus é um favor imerecido, não depende dos méritos do homem. Só pode receber salvação quem não merece. Por essa razão, muitos colocam culpa em Deus, porque Deus se tornou o curador, Deus se tornou o banco, né? O Aladim, basta você esfregar ele e ele tem que te dar aquilo que você quer. Mas quando você reconhecer que é você que está errado e Deus certo, conforme a palavra diz, que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus ilumine o seu coração. Até a próxima.